Vou colocando o tênis aqui e explicando pra vocês algumas coisas. Eu tô dando aula pra turma de 9º ano, pela manhã. E é uma turma, assim, muito incrível. Por mais que seja nomeada muitas vezes como a turma problema da escola, eu não gosto de levar essas nomeações. Não gosto de catalogar ninguém, até porque as pessoas são diferentes mesmo, né? Então, não é porque foge de um padrão dito ideal pela sociedade que é uma turma que não quer aprender. Eu acho que todo mundo quer aprender, mas esse querer muitas vezes só está adormecido. Então, estou muito feliz de estar estagiando com eles. Não vou filmar eles, né? Mas vocês vão ver mais ou menos o colégio. É minha segunda casa, quase. Sempre vai ser, porque eu criei uma relação muito boa com todos que trabalham lá, os professores, a equipe da direção, enfim. Espero que... O papo está indo levar agora, né? Tô com as coisas aqui. A Taninha, a professora regente, ela emprestou o data show, então eu tô fazendo slides. Tá sendo melhor. Tô levando notebook. E essa bolsa aqui cheia de coisa. E vai escutando. E o seu motorista particular? E o motorista particular, né? Oi, gente, eu cheguei no colégio. Essa aqui é a diretora, Ana Meire. Nós nos conhecemos desde quando eu entrei aqui no ensino médio. Nós entramos juntas, né? Então é muito bom estar com ela aqui novamente. Eu moro lá em Aracaju, mas eu faço questão de vir pra cá toda semana, porque eu queria muito voltar para esse colégio como estagiária. E quem ganha é o João 23 e receber a nossa ex-aluna maravilhosa que hoje está estagiando. Está muito feliz aqui, né, filha? Sim, beijo! Isso aqui é Edmar. Qual é seu papel aqui, seu cargo aqui no colégio? Eu sou secretário do colégio, meu papel são todos. Você gosta de trabalhar aqui? Amo, adoro. Desde quanto tempo você trabalha? 2015. Muito bem. Então, beijinho para o vlog. Tchau. Oi, gente, boa tarde. Não sei se vocês conseguiram acompanhar direito esse vlog, mas eu tava na aula, né? Eu mostrei meus slides. Na verdade, eu não tava na aula, tinha acabado a aula, tava na hora do recreio. Tinha alguns alunos na sala, mas eu não mostrei ninguém, né? E eu passei alguns slides. Eu não tô com o notebook aqui, porque eu já tô em São Cristóvão, né? Mas quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês como foi a aula de hoje, para que possam entender mais ou menos como eu tenho planejado. Porque eu sei que é uma dúvida de muita gente na hora de fazer o planejamento de aula. Eu tive dúvidas, inclusive, mas a gente vai sanando conforme nós vamos fazendo. Então acaba ficando mais fácil. Eu vou falar sobre as aulas, precisamente assim, sobre o conteúdo, como foi a sequência didática. Quando eu chegar em casa, eu tenho aula hoje à noite na UFES, então eu só chego em casa lá para meia-noite. Mas eu vou explicar mais ou menos como está sendo ser estagiária lá no Colégio João 23. Então, eu escolhi o Colégio João 23 porque eu estudei nele, né, durante o ensino médio, como eu já falei anteriormente no vídeo. Então, desde que eu decidi ser professora, eu tive ainda mais vontade lá no João com os professores. Lá eu realmente percebi a possibilidade que um professor tem de transformar as pessoas. Porque para mim isso já era claro, mas foi ganhando mais dimensão conforme eu fui vivendo lá no João 23. Então, eu tinha muita vontade de estar à frente ali da sala de aula também, transformando vidas.
E eu sempre tive isso em mente, desde muito criança, de que eu queria transformar a vida das pessoas de alguma forma, eu queria deixar o meu legado aqui na Terra, e não queria que fosse nada voltado para coisas financeiras, sabe? Eu nunca almejei, assim, uma vida financeiramente linda, maravilhosa, quero ser rica, ter várias mansões. Não, claro que seria bom, né? Talvez ter. Claro que a gente deseja ter uma estabilidade, mas eu acho que isso é fruto de muita coisa, sabe? Eu acho que isso é fruto do seu trabalho. Se você faz um bom trabalho, é mais fácil você alcançar isso. Então, tudo é como você deposita a sua vontade naquilo que você faz. E eu não acredito e eu não acho que se você não gosta de uma coisa, você vai ter retorno. É muito difícil você ter, é muito difícil você ficar naquela coisa. Uma hora a casa cai, vão perceber que você não está gostando, não está fazendo um bom trabalho, então você vai ser demitido, provavelmente. Então, muitas pessoas questionam essa minha vontade, questionaram e ainda questionam o fato de eu ter escolhido ser professora, mas eu não me arrependo em nenhum momento. Quando eu comecei a estagiar, efetivamente foi que eu percebi que aquele era o meu lugar, sabe? A gente se sente professor, a gente sabe que está no caminho certo quando chegamos em sala de aula, nos posicionamos à frente dos alunos e vemos que aquele é o nosso lugar, a gente sente. Se olha no espelho também e diz, nossa, você tem cara de professora. Então, isso ficou muito mais óbvio pra mim, sabe? Eu tô no lugar certo, é isso aqui que eu quero. E eu comecei a estagiar tem 3 semanas, se eu não me engano. 3 semanas. Hoje foi o 3º dia que eu fui, eu tô indo toda sexta-feira. E o que é que acontece, né? Eu pensei que teria horário na segunda pela manhã, de português, porque aí eu pegaria uma turma da manhã, já que no final de semana eu estou em Ribeirópolis, que é onde fica localizado o colégio, né? A cidade onde fica localizado o colégio. Então, como meus pais moram lá, eu sou de lá, no final de semana eu sempre estou por lá também. E na segunda seria melhor pra mim, porque na segunda eu ia dar aula, depois eu vinha pra Aracaju. Porém, não teve nenhum horário na segunda-feira, pela manhã. Então, eu tive que me colocar o meu horário pra a sexta-feira, né? Na verdade, a professora que já tinha o horário definido, Tânia, né? Taninha, todo mundo conhece. E ela falou, me passou os horários e disse, tinha na terça, tinha outros dias, mas o dia mais viável pra mim era na sexta-feira, que tem 2 horários. Então tá ótimo. Na quinta, minhas aulas são à noite, a maioria delas, então na quinta-feira, depois da aula, 10 horas que acaba a aula, eu vou pra Ribeirópolis, dou aula lá na sexta, depois eu volto novamente, porque na sexta eu tenho aula até 10 horas, e depois de 10 horas eu volto de novo pra Ribeirópolis. Então assim, é cansativo, sabe? Mas por saber que é mais cansativo tá indo e vindo, né, toda semana, isso por 4 semanas no caso, eu só vou dar aula por 4 semanas, então na próxima já é a última, infelizmente. Como eu sabia que ia ser cansativo, eu pensei, não, vai ser cansativo, mas vai ter que valer a pena cada segundo. E por isso que eu tô me doando tanto, assim, pra esse estágio, eu tô fazendo o possível para que ele seja inesquecível, mas não só pra mim, para os alunos também, que eles possam aprender um português de forma diferente, porque todos nós falamos português, mas os alunos, as pessoas no geral, na verdade, ficam falando, português é muito difícil, eu não sei falar português, não sei o que. Gente, isso é um erro, sabe? Você falar que não sabe falar em português. Hoje, inclusive, a gente estava falando um pouco no intervalo sobre variação linguística, que eles falaram que tinha professores que, se eles falassem errado, ou seja, fugisse da norma padrão, os professores massacravam e até tiravam pontos. E eu achei isso um absurdo. Se você é professor e tira ponto do seu aluno, quando em situação de comunicação ele fala algo errado, que não está de acordo com a norma padrão, você está tirando uma identidade dele, porque a variação linguística é identitária, sabe? Cada região tem a sua, mas não só a região, cada grupo, cada classe, enfim. Todos nós temos as nossas variações linguísticas, os nossos dialetos, e isso precisa ser respeitado. Claro que tem contextos de uso da fala que precisa de um monitoramento maior, mas não é o caso de você ficar massacrando o seu aluno tirando ponto dele, sabe? Eu achei isso um absurdo, me doeu. Enfim, eu espero que os professores finalmente possam se conscientizar, e aqui está com exposição enorme. Na primeira aula eu estava falando sobre a variação linguística, né? Eu realmente preciso
que todo mundo se conscientize, não só os professores, né? Espero que de alguma forma vocês entendam que isso é massacrar mesmo a identidade dos alunos, fazer com que eles tenham medo de se comunicar, não só em sala de aula, mas com outras pessoas também, né? Com medo mesmo. Eu tive casos assim, né? Já passei por isso também, principalmente no ensino fundamental. Mas quando eu entrei no curso de letras foi que eu percebi que isso está muito errado. Porque na minha cabeça, né, eu não tinha tido nenhum outro contexto, então eu achava que isso era certo, que os professores de português precisavam fazer isso. Mas não. A ficha caiu quando eu entrei no curso de letras e graças a Deus eu entrei, porque assim eu posso passar esse meu conhecimento para outras pessoas e tentar enfiar isso na cabeça, sabe? Que, pelo amor de Deus, não massacrem os alunos. E alunos, né, pessoas no geral, não tenham medo de se comunicar de acordo com o seu dialeto, sabe? Com a sua identidade. Por favor. Então, sempre quando eu estou agora dando aula, eu falo dos aspectos padrão, mas eu falo, gente, na fala, a gente fala desse jeito aqui, como está escrito? Não. Então, eu sempre dou esse paralelo, né? A escrita e para a fala, porque a norma padrão é muito mais para escrita, né, do que para a fala. E aí eu sempre dou esse contraste, né, esse jogo, para que eles possam entender. Porque hoje eu falei, acho que estava falando sobre os pronomes, né? E aí eu coloquei uma frase lá, tu fostes, nananana. Aí ele, professora, quem é que fala tu fostes? É para falar tu fostes? Não, na fala ninguém conjuga, sabe? Eu mesmo falo, tu foi menina. Então assim, é sempre bom, sabe? Fazer com que eles entendam que na fala é diferente, né? A escrita não é uma representação da fala. Maria Emília, minha professora lá do curso de letras, sempre diz isso, né? Que a escrita não é uma representação da fala e de fato não é. Então, assim, por favor, vamos nos conscientizar. Mas, partindo para a minha experiência, né, da primeira aula, foi desafiante. Foi desafiante, mas por quê? Eu não culpo os alunos. É muito fácil culpar os alunos, eu não culpo os alunos. O que aconteceu? Essa turma que eu tô agora, o 9º ano, era o 8º ano, né? No ano passado, e eu fiquei para observar essa turma. Então, eu observei às segundas-feiras. E eu voltei, depois, quando o período acabou, eu voltei com o pensamento de que as coisas que eu vi em observação, que eu achava que precisava melhorar, eu ia tentar melhorar no próximo período, que no caso é esse agora. Então eu fui com essa cabeça de que eu precisava melhorar, fazer alguma coisa pela turma, né? Porque na turma tem alguns problemas, né? E eu não vou falar aqui, eu não vou expor aqui, mas tem alguns probleminhas, como toda turma tem. Então, tem alguns alunos que as pessoas colocam no bolha e dizem que eles são desinteressados. Pra mim não existe ninguém que é desinteressado. Eu acho que o interesse às vezes só tá adormecido, precisa de alguém ali para acordar. Né? Na minha cabeça não entra de que, não querem aprender. Como assim as pessoas não querem aprender? Elas querem, elas têm que ter um incentivo certo, tem que ter o acordar de maneira correta, né? Porque isso é muito difícil de acontecer, né? O que normalmente acontece. Tá conversando, tá bagunçando, tá atrapalhando os outros, então eu vou deixar você ali, aí eu não vou fazer nada por você. E eu sei que tem muitos professores que o armazenamento tá cheio, né? Tá falando, eu tive que apagar algumas coisas. Mas enfim, vou tentar ser breve. Então, na primeira aula eu percebi isso, né? Que a turma era colocada como bagunceira, enfim, e muita gente não fazia nada pela turma, né? Sei que tinha gente que tentava, mas tinha gente que não tava nem aí. Então, na primeira aula, a minha atividade, que eu vou falar especificamente depois, sobre a parte das atividades, os planejamentos, tá? Porque eu não tô com o notebook aqui. Mas o que eu tinha pra fazer, tinha que ser feito na minha cabeça em círculo, né? Então eu coloquei eles em círculo. Mas eles começaram muito, né? Não sei, talvez por eu ser uma pessoa nova, que eles nunca tinham visto ali. Na verdade, alguns tinham visto. O armazenamento tá pouco, eu tô tendo que apagar um monte de coisa pra gravar esse vídeo. Enfim, mas depois eu fui conseguindo, assim, percebendo o que é que eu deveria fazer para que eles se acalmassem. Então, eu falei, né, fui bem dramática, eu disse, gente,
Eu vim pra cá ontem, né? Cheguei de madrugada aqui pra dar aula pra vocês. Eu expliquei que eu tinha muita vontade de dar aula pra aquela turma, naquele colégio que eu tinha estudado. Então eu fui conversando com eles, né? Mas não só isso. Eu só fui dar uma aula nesse dia. Eram 2 horários, mas o primeiro eu só observei novamente, porque precisava, era uma orientação nossa, que a gente deveria fazer. E no segundo momento, eu realmente fui tentar dar aula, né? Vou explicar como foi a aula depois, como eu havia dito. Então, na segunda sexta-feira que eu fui, na semana passada, eu já fui ciente, assim, mais ou menos, de como eu teria que conquistar aqueles alunos. Porque dar aula é uma conquista. Inclusive, eu estava falando para um amigo meu ontem. Tem que conquistar os alunos, sabe? Você tem que chamar eles para você. Porque a gente já tem que ir na cabeça que eles não vão prestar atenção. Não é ir na cabeça assim, eles vão prestar atenção. Não. Você tem que saber que eles podem não prestar atenção, que eles não vão prestar atenção. Então já vai com isso na cabeça e prepara uma aula de quem tá, tipo, nem aí pra você. Prepara uma aula assim, então tem que ser uma aula massa, né? Aí, Tânia, graças a Deus, tinha um data show, né? E ela me emprestou, vou ter que comprar um, inclusive. Eu não tô falando aqui que pra dar aula precisa data show, porque a gente sabe que as condições, principalmente das escolas públicas, é realmente deficitária, né? Então, eu tô falando que, como ela tinha, eu peguei, mas a minha primeira aula eu tava sem data show. Inclusive, na próxima aula, nessa próxima sexta, acredito que eu vou fazer sem data show. Então, na segunda aula, na segunda sexta, eu realmente fiz os slides e tudo mais, fiz uns slides bem massinhos, assim, bem chamativos. E aqueles que estavam, acho que são 4 mais ou menos, que todo mundo fala que são os bagunceiros, não sei o quê, chamei eles para serem tipo meus assistentes, para me ajudarem. Então, eu dei uma utilidade para eles e eles também acabaram me respeitando, sabe? Me retribuindo a isso. Então, eles prestaram atenção, pediram silêncio quando a turma bagunçava, é uma turma de 9º ano. Então, assim, realmente o que dá para se encontrar são pessoas agitadas, né? São pré-adolescentes. Então, é aquela fase realmente que a gente tem que saber lidar, tem que entrar ali no jogo com eles. Então, o que é que eu faço? Eu vou muito pelo tato, sabe? Eu chego junto, ele tá prestando atenção, você tá entendendo? Eu olho nos olhos. Esse contato humano é muito importante para o resto da aula, porque tem professor que chega, vai para uma turma, não quer saber ali das particularidades dos alunos, conhecer mais um pouco deles e sai da aula e pronto. É uma aula super expositiva, sabe? E não quer saber das dificuldades que precisam ser resolvidas ali. Então, por isso que às vezes a aula não flui. Mas quando você vai com essa percepção de que, vamos ver como é que faz para que eles possam prestar mais atenção, é melhor, sabe? Então depois eu vou explicar mais ou menos para vocês como foi que eu fiz isso. Só tô dando aqui um relato, né, de como é que tá sendo até agora. E hoje também foi muito legal, eu gostei muito. Claro que eles não ficam mudos não, tá? Eles conversam sim. Quando eu tava falando ontem, acabou o armazenamento do meu celular e eu não sei se é breve, não sei como é que faz vídeo pro YouTube, mas eu senti que eu precisava publicar esse vídeo. A edição tá horrível, mas tudo bem, nos próximos vídeos eu espero melhorar. É só para que vocês saibam mais ou menos como é uma rotina de estágio de língua portuguesa, mas principalmente entendam que apesar dos desafios, são muitas as emoções. Então, eu queria passar essa mensagem, principalmente também para aqueles que não entendem, né, que sempre julgam o fato de eu e de outras pessoas terem escolhido essa profissão, que é incrível e que precisa ser respeitado o quanto antes. Então, é uma mensagem que eu pretendo passar, independente da edição ruim, que eu sei que tá, e enfim, eu sei que vai ter muita crítica, mas eu espero que o conteúdo principal seja passado. Um beijo e se inscrevam no canal, bem youtuber, né? Se inscrevam porque acho que eu vou publicar outros vídeos depois, quem sabe. Se meu celular colaborar, né? Até mais!